Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, um dos livros que eu mais gosto da literatura nacional, O Cortiço. Quer saber por quê? Vem comigo! Muito bem, antes de mais tudo você tem que curtir esse vídeo, você tem que se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber notificações e ajudar a gente a crescer. Beleza? Olha, eu tenho aqui em minhas mãos este clássico da literatura nacional, O Cortiço, escrito por Aloísio Azevedo, publicado em 1890. Este livro aqui, que na minha humilde opinião, é o maior representante do naturalismo brasileiro. O que é o naturalismo? Não sei. Quando o personagem é influenciado pelo meio em que ele habita. A pessoa tem um tipo de personalidade porque ela foi influenciada pelo ambiente em volta dela e por isso ela ficou desse jeito. Então vamos direto ao ponto do que fala este livro aqui. Quer saber? Então senta que lá vem história. Olha, apesar do livro ter sido lançado em 1890, ele é retratado antes, né? Ele é retratado quando ainda existia a escravidão no Brasil, portanto antes de 1888. Aqui neste livro somos apresentados a João Romão, português, morador do bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, então capital federal, e que ali ele mantém uma venda, e ele é um cara bem mão de vaca, egoísta e assim, sem escrúpulos. E aí ele tem essa vendinha dele, ele vai economizando cada centavo para poder crescer o negócio dele, até que ele consegue transformar aquela vendinha, aquela portinha, num ambiente, num empreendimento grande, com um cortiço, inclusive. E para formar, né, nesse caminho da riqueza dele, ele conta com a ajuda da Bertoleza. Bertoleza era uma vizinha dele, também numa portinha pequena que vendia marmitas, ela cozinhava ali e vendia essas refeições. O João Romão ajuda a Bertoleza, porque a Bertoleza é uma escrava fugida, e ele ajuda ela forjando a carta de alforria e ela começa a trabalhar para ele, e ele administra o dinheiro dela. Ele começa a ter uma relação bastante íntima com ela, porque ele tem uma relação sexual com ela e tem uma relação de negócios com ela. Faz ela trabalhar para ele e administra o dinheiro dela. O João Romão tem um outro vizinho, um português, o Comendador Miranda. Esse sim, já é um cara com dinheiro. E aí começa a nascer uma rivalidade entre os dois, porque o João é um cara muito ambicioso e ganancioso. Ele começa a olhar para o vizinho português e ele também queria ser rico igual o vizinho, porque ele é português, ele também era, então ele tinha que ser rico igual o compatriota. E conforme eu disse, o tempo vai passando e o João Romão vai enriquecendo, né? Da vendinha dele, junto com a Bertoleza, ele amplia, aí ele constrói um cortiço, aí ele compra uma pedreira no fundo do cortiço e começa a empregar gente naquela pedreira. Ele começa a ter, assim, vários negócios e, claro, sendo sempre mão de vaca e ganancioso, passando a perna nos outros, né? Pagando o salário mais baixo na pedreira e roubando dos clientes que iam na venda. Como? Roubava na medida. Você ia lá e pedia, sei lá, 1 quilo de um grão, ele dava menos de 1 quilo e te cobrava mais, né? Ele roubava assim na medida. A gente já viu isso várias vezes aí ao longo da vida, né? Quem nunca foi passado para trás aí na hora de comprar alguma coisa? Que burro, dá 0 para ele. E é ali no momento em que ele constrói o cortiço e começa a colocar gente lá dentro para morar mediante pagamento de aluguel, é que o livro realmente fica interessante, porque o autor começa a te apresentar os personagens, os vários tipos pobres, né, da sociedade ali do Rio de Janeiro. Então eu destaco um casal, né? A Rita Baiana, que era uma mulata fogosa, né, com todo aquele tempero
copeiro baiano e o português Jerônimo, que a princípio o português trabalhador, trabalhava na pedreira do João Romão, era um baita de um trabalhador, quebrava um monte de pedra lá, tal, ficava com a família, levava sustento para a família, só que aí aos poucos, olha o naturalismo aí, ele vai convivendo com os tipos do cortiço e vai se corrompendo, cara. Ele vai virando um malandro carioca ao ponto de ele largar a família portuguesa que ele tinha para se envolver com Rita Baiana. E não é só isso, ele vira cachaceiro, malandro e ele mata um cara que era afim da Rita Baiana. Eles têm uma rivalidade ali, porque os dois eram afim dela. Ele vai lá e, no meio da malandragem, no meio das navalhadas, das pernadas, ele mata esse rival pra ficar com Rita Baiana. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Enfim, esse casal são apenas dois personagens que compõem ali esse cortiço, né? Você tem um personagem gay, você tem as negras lavadeiras, você tem também a Pombinha, né? Que é uma menina adolescente que demora, né, para entrar na fase adulta, na puberdade, para menstruar. E aí quando ela faz isso, ela acaba se tornando garota de programa, cara. Começa a ir morar lá num cabaré. Enfim, ali naquele cortiço você tem um suco de Brasil, né? São vários personagens de uma camada pobre da sociedade brasileira do fim do século XIX que vão convivendo, coexistindo e aí vão cada um se influenciando pelo jeito do outro, né? O cortiço, que ali no fim do século XIX, ele era o que a gente pode chamar hoje de favela, né? Tanto que, mais tarde, já ali no 1904, o governador do Rio de Janeiro, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né, o Passos, ele começa a expulsar as pessoas dos cortiços do Rio e essas pessoas, sem ter para onde ir, elas começam a ocupar os morros, né? Então essas pessoas que ocupam os cortiços, elas acabam no futuro, alguns anos depois, ocupando os morros cariocas. É muito interessante a visão que o Aloysio Azevedo deu, né, sobre esses cortiços, esse olhar sobre os cortiços, especialmente ali no Rio de Janeiro, na capital federal. Porque isso mostra, como eu disse, a realidade do Brasil naquele momento e como essas pessoas elas eram unidas em prol do cortiço, por exemplo, porque eles sempre tentavam andar na linha evitando confusão para a polícia não entrar no cortiço, porque se a polícia entrasse no cortiço, aí, gente, era uma devassa total. Eles entravam, eles agrediam os moradores, eles destruíam tudo que estava lá dentro dos quartinhos, eles botavam o cortiço abaixo, né? Tudo para poder, vamos dizer assim, controlar as pessoas que estavam lá dentro. E aí, gente ia presa por motivos arbitrários, inclusive. A gente até pode fazer um paralelo, né, do que acontece algumas vezes em algumas entradas da polícia nos morros ou nas comunidades que a gente acaba vendo na televisão. E aí, em paralelo ao desenvolvimento desses personagens que habitam ali o cortiço, o São Romão, você tem a própria trajetória do João Romão, porque com o tempo ele vai ficando rico e ele começa a transformar o cortiço em que ele é proprietário, principalmente depois de um incêndio. Teve um grande incêndio lá no cortiço, destruiu, aí ele fez uma ampla reforma e melhorou o cortiço. Nisso que ele melhorou o cortiço, ele aumentou o aluguel. Aí ele começou a expulsar aqueles moradores mais miseráveis que estavam ali. E esses moradores miseráveis começaram a ir para um outro cortiço, né, o Cabeça de Gato. E o cortiço do João Romão começou a receber gente mais trabalhadora e ordeira. Então a gente tem aqui o destino desses personagens miseráveis. Agora tem o destino do João Romão. E o destino dele, cara, a finalização dele no livro, ele é um soco de hipocrisia na sociedade. Porque olha só o que acontece. Ele fica bastante rico e aí ele se interessa em casar com a filha do Miranda, do comendador vizinho dele português. O comendador até aceita que ele se case com a filha, porém ele precisa dar um fim na negra que está com ele, com a Bertoleza, porque, né, ele já estava amaziado com a mulher, não pegava bem, ele ter se relacionado com aquela negra e depois querer lá a branquinha, a filha do português,
não pegava bem na sociedade. E aí ele falou, não, claro que eu dou fim nela, porque João Romão não tinha escrúpulo nenhum. Aí o que ele fez? Ele foi lá e denunciou a Bertoleza para a polícia como uma negra fugida. E aí houve ali os herdeiros do verdadeiro dono dela, do senhor, vamos colocar assim, eles foram atrás da Bertoleza junto com a polícia. E aí no momento em que a polícia chega para levar ela embora, ela percebendo, acuada de todas as formas, percebendo que voltaria para aquela vida desgraçada, que era pior do que a vida que ela tinha ali, que já era ruim, ela vai lá e simplesmente se mata, se suicida. E o livro termina dessa forma, com o momento em que ela se mata, chega na frente do São Romão uma carruagem que era da Sociedade dos Abolicionistas, que estavam indo prestar uma homenagem ao João Romão por sua prática abolicionista, né? Pelos seus pensamentos abolicionistas, sendo que de abolicionista não tinha nada, ele tinha de ganancioso, de querer ser visto de uma boa forma pela sociedade. E aí, pelos panos, né, pelas costas, foi lá e fez isso com a negra que tanto o ajudou e que ele tanto explorou. Foi um final sublime, cara, assim, um dos raros finais maravilhosos que eu me lembro de ter lido. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, porque olha, esse livro é muito bom, é uma leitura essencial e obrigatória. Não leiam esse livro só porque seu professor obrigou ou porque vai cair no vestibular. Realmente, se você tem disponibilidade, leia esse livro que ele é muito bom. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, o Pedro_Leão no Instagram e o Lendo com Leão também no Instagram. Tem também um bate-papo semanal sobre literatura, eu e meu amigo Leandro Las Casas, todas as quintas no Confraria Literária, disponível em vários aplicativos de música, inclusive no Spotify. Beleza? Fui!